Quem foi que disse que não pode falar palavrão? Nesse vídeo de hoje vamos quebrar alguns tabus religiosos que foram implantados na sua mente. Por acaso não foi Deus quem mandou Ezequiel assar um bolo utilizando fezes? Por que não poderíamos dizer bosta ou merda? Não foi Jesus mesmo quem disse aqui em Mateus capítulo 16, verso 23, para trás de mim, Satanás? E pensa comigo, meu irmão, tudo se passa como se Jesus estivesse se dirigindo a um irmão da igreja. Mas o exemplo que eu acho mais interessante fica lá em Mateus 23, verso 13, em que Jesus diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. E se não bastasse isso, no 14 ele repete hipócritas, no 15 hipócritas de novo, no 16 guias cegos, no 17 cegos insensatos, verso 19 cegos. E aí Jesus repete no 23 hipócritas, no 24 guias cegos, no 25 de novo hipócritas, no 26 fariseu cego, 27 hipócritas. E mais do que isso, sepulcros caiados. No 28, Jesus diz que por dentro eles estão cheios de hipocrisia e maldade. No 29, de novo aparecem hipócritas. No verso 30, Jesus diz que eles derramaram o sangue dos profetas. E no 31 ele explica que eles assassinaram os profetas de Deus. No verso 33, Jesus diz: serpentes, raças de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? E antes que você pense que esse capítulo pode ser que esteja errado na Bíblia, então vamos lá para Mateus 7. No verso 15, Jesus está se referindo aos falsos profetas, que por dentro são como lobos devoradores. Eu sei que tem gente que pensa que Jesus jamais teria dito isso, na possibilidade de alguém se sentir ofendido. Então se você pensa isso, vem comigo em Mateus 15, 12. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? E Jesus então respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Você vê que Jesus ainda manda outro tributo para eles. E continua: se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Isso quer dizer que Jesus não estava muito preocupado se os fariseus estavam se sentindo ofendidos por Jesus ter dito que eles são fingidos, ou seja, hipócritas. E aí eu quero que você perceba toda essa contradição, meu irmão, porque os fariseus eram aqueles que estavam preocupados em atrair a atenção das pessoas. Então essa doutrina de não falar palavrão, de ser pessoas confiáveis, que não vão magoar ninguém, esse é um comportamento dos fariseus. Jesus não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar, porque ele não queria fazer uma igreja famosa, rica, poderosa, que acumulasse muito dinheiro de oferta dos membros, porque ele não estava interessado em gerar confiança nas pessoas, como fazem essas lideranças religiosas dos dias de hoje, enganando o povo de Deus. Continuando no mesmo capítulo, no verso 26, Jesus refere a mulher samaritana como uma cachorrinha quando ele diz que não é certo tirar pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Será que Jesus estava dizendo um palavrão para essa mulher? Em Mateus 7, verso 6, Jesus está dizendo: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Então, Jesus está chamando as pessoas de atributos de animais, como se eles fossem cachorros e porcos. E se você pensa que esse é um problema somente do Evangelho de Mateus, então vem comigo em João capítulo 10, verso 10. Jesus está se referindo que dentro dos apriscos existem ladrões. E além de ladrões, existem também assalariados, palavra que em algumas versões é traduzida por mercenários. Quer dizer, são pessoas que quando vêm os lobos abandonam as ovelhas e fogem, porque na verdade não se importam com as ovelhas. Tem gente que ainda diz que a gente não pode falar mal dos governantes. Então vem comigo aqui em Lucas 13, verso 31. Jesus refere aqui a Herodes, e no 32 ele diz: vão dizer àquela raposa. Então Jesus chamou os fariseus de hipócritas e Herodes de raposa. Isso sem falar no capítulo de João 2, em que Jesus pega o chicote e expulsa os mercadores do templo. E nós também poderíamos citar diversos profetas como Isaías. Lá no capítulo 1, verso 4, a gente vê Isaías chamando o povo de raça de maus feitores,
filhos dados à corrupção. Ou ainda como o profeta Ezequiel, lá no capítulo 16, a gente vê no verso 30, ele chamando o povo de Deus, que traiu a Deus com os ídolos, são chamados de prostituta descarada. No 31, prostituta de novo. No 32, mulher adúltera. No 33, toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes, subornando-os para que venham de todos os lugares receber de vocês os seus favores ilícitos. E no verso 35 ele chama de novo de prostituta. O profeta Amós também, no capítulo 4, verso 1, chama aquele povo de vacas de Bazã. O próprio profeta João Batista, em Mateus capítulo 3, verso 7, chama os fariseus e saduceus de raça de víboras. O próprio João, discípulo de Jesus, diversas vezes no livro de Apocalipse, faz a figura de linguagem dos governantes sendo associados a bestas, a feras selvagens. E lá aparecem também outras figuras como a do dragão e a grande prostituta. Eu quero que você entenda com isso, meu irmão, que o propósito de declarar todas essas palavras aqui não é de condenar o nosso próximo, mas sim de revelar alguma posição que Deus tem a respeito de alguma realidade espiritual que as pessoas não têm sido capazes de observar. É muito mais uma questão de viver com sinceridade do que estar acusando as pessoas de alguma coisa. E aí que eu te faço uma pergunta, será que hoje você pode dizer que é mais parecido com Jesus e os profetas de Deus, ou você é mais parecido com os fariseus, que está muito preocupado em ganhar a confiança de todas as pessoas? E se você está considerando que eu possa estar te xingando de fariseu, talvez você esteja certo. E se esse assunto te fez refletir mais a respeito da sua postura enquanto discípulo de Jesus ou seguidor dos fariseus, então compartilhe esse vídeo aí com aquele irmão proselitista que vive censurando todo mundo, dizendo que ele não pode falar palavrão. E se você tem dúvidas sobre o que é esse tal de proselitismo religioso dos fariseus, então dá uma olhadinha nesse vídeo que eu já gravei a respeito desse assunto e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!